que funciona a cirurgia robótica em casos de câncer de próstata? Isso é um negócio fantástico, a né, cirurgia Cláudio? robótica, ela vem revolucionando aí toda a prática médica, né? Na verdade, existia uma era onde grandes cirurgiões faziam grandes incisões, né? A era de Dr. Juncal, de meu pai, onde você fazia cortes muito grandes, né? E você ia lá, arrancava tudo que estava doente e tal, através de um corte enorme. Aquilo todo mundo achava fascinante. Mas isso gerava trauma, né? Machucava o músculo, tinha risco de hérnias, de infecção, a recuperação era muito lenta. Então aí a medicina evoluiu para a era da videolaparoscopia, que era você fazer pequenos orifícios e aí você controla uma espécie de varetinhas dentro da cavidade. Só que isso você enxerga em 2D, com imagem analógica, e os movimentos são retos, não fazem curvas. Então as pinças só se movimentam assim. Então a cirurgia é muito difícil. Para tirar uma vesícula, um apêndice, vai bem. Mas para cirurgias de maior complexidade era muito difícil. E aí os americanos, que são muito focados em resultados, né, time is money, etc., junto com os alemães, desenvolveram a tal do robô cirurgião, que é um dispositivo que chegou a custar 5 milhões de dólares, hoje já está custando em torno de 1 milhão, onde você faz pequenos orifícios no abdômen, conecta esse robô no abdômen, o paciente fica a uma distância do cirurgião de 30, 40 centímetros, a gente senta numa central de comando, conecta a cabeça num console, conecta os dedos em uns anéis que permitem a gente se movimentar dentro do abdômen com pinças que fazem movimentos em todos os sentidos, curvas, com a imagem ampliada em 10 vezes, digital, 4K, e aí você consegue fazer cirurgias gigantescas através de orifícios minúsculos, em qualquer parte do corpo, no pulmão, no coração, na próstata, no útero, né? E com um detalhe, tem filtro de tremor. Então até eu que sou um cirurgião jovem, se você ficar olhando, você vê que a gente tem algum grau de tremor. Quando você dá ordem lá para o robô, ele tem uma tecnologia que ele elimina esse tremor. Sim. Então se você pegar um cara com Parkinson para operar, ele elimina o tremor. Se você der um espirro no meio da cirurgia, ele bloqueia os movimentos para proteger o paciente. Então é cheio de recurso tecnológico. Legal isso. A gente se comunica com a equipe que está em campo por um microfone, né? É bem bacana. E isso tem avançado velozmente, né? Hoje a gente já tem em Salvador em 4 hospitais com robô. Temos o Santa Isabel, que foi o primeiro da Bahia que acreditou na tecnologia e colocou. Temos no Aliança, no São Rafael e mais recente no Mater Dei, que comprou a versão mais atual disponível no comércio para investir na cidade, que é o mesmo robô que a gente tem, por exemplo, no Albert Einstein e tal, que todos são excelentes robôs e oferecem um padrão de cirurgia muito alto. Isso tem avançado. Já temos robôs em cidades como Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, que tem 70 mil habitantes. Olha que legal. E por aí vai. Interior do Paraná. Remoto? Essa é a pergunta mais atual do momento. Tem 30 dias que um indiano radicado nos Estados Unidos, que é o maior cirurgião robótico do mundo, que se chama Patel, que tem 17 mil cirurgias robóticas feitas, foi para a China, onde a legislação permitiu que ele fizesse a primeira telecirurgia do mundo. E foi feita ele junto com um brasileiro, inclusive, que eu tenho uma boa relação, chama Márcio. Ficou um junto do paciente e o outro a uma cidade a 1.200 quilômetros de distância. E aí ele realizou a mesma cirurgia que eu faço aqui em Salvador, robótica, só que a uma distância de 1.200 quilômetros. Quais são as nuances disso aí? Isso é a telecirurgia, né? Primeiro tem que ser uma baita internet. Sim. Padrão Elon Musk aí pra cima. Não pode ter falha de sinal. Porque o cara tá lá operando e aí se não chegar o sinal, o que acontece? Lendo. Não dá. No meio de um sangramento, de alguma coisa, é muito tênue. Segundo, você tem que ter um nível de treinamento de quem está em loco com o paciente altíssimo. Para se tiver um bloqueio na internet, o cara assumir ali e terminar a cirurgia. Então os americanos estão sendo bem criteriosos, mas é uma tecnologia que, além da questão comercial muito forte, tem fins humanitários. Então imagina você botar 3 robôs desse na África, né, e conseguir financiamento para cirurgiões do mundo inteiro operar o pessoal lá no mesmo nível que se opera em todo lugar. Fantástico isso. Né? Então a gente está caminhando para isso aí. Acredito que pelas questões éticas, logísticas, de sinal, etc., ainda demora um pouco para isso chegar para a prática, para ser vendido, comercializado.
Mas a cirurgia robótica em si, ela já proporcionou muitas mudanças, né? Então, um homem hoje opera um câncer de próstata numa quarta-feira, e na outra quarta-feira ele está dirigindo, fazendo hidroginástica, fazendo pilates. Com 15 dias ele já pode correr na esteira, com 30 dias ele já leva uma vida normal. Então, proporcionou uma recuperação muito rápida. Sim, e menos complicações. E lesiona menos. A grande vedete é essa, né? Em relação à recuperação de ereção, potência, né, questão urinária, ela tem muitos benefícios, mas obviamente vai depender do grau de experiência do cirurgião que o faz, né? Então, você perguntar para mim, você tem um cirurgião de cirurgia aberta que fez 5.000 cirurgias abertas e fez 10 robóticas. É óbvio que eu quero que ele me faça cirurgia aberta, que é o que ele mais sabe fazer. Então, o grande desafio hoje é você usar a tecnologia do robô para treinar o maior número de pessoas possível, para você juntar experiência com a tecnologia e aí você buscar os melhores resultados. Isso é bem legal.